Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, estamos começando mais um dia de uma live, hoje o 2 de 43 da nossa quaresma de fé. Estamos começando nesse momento, o pessoal está chegando aqui agora, a nossa jornada de fé, nossa jornada que vai levar a gente a 43 dias até o dia da Páscoa. Nós estaremos jejuando, estaremos nesse devocional. Essa semana o jejum é de não pensar negativo e não falar negativo. Estamos felizes porque estamos nessa manhã, uma manhã de glória, uma manhã que nós já estamos consagrando ao Senhor, estamos já entregando o nosso coração para Ele, já estamos agradecendo, porque se o Senhor nos deu mais um dia, é porque o Senhor tem propósito nesse dia e nada melhor do que correr para Ele nessa manhã e podermos estar na presença dEle nesta manhã e já nos acordando, acordando na presença dEle. E hoje eu tenho um tema para lá de especial para você. Como eu disse, já vai estar lá no nosso Instagram, já vai estar lá no meu Instagram também pessoal. Eu queria deixar registrado aqui embaixo algumas coisas importantíssimas que o pessoal pediu para que eu pudesse, porque o pessoal está chegando, que o pessoal pudesse saber. O nosso YouTube, deixa eu tentar digitar aqui, YouTube, Joselito Rezende, YouTube e Insta. É a mesma coisa. Deixa eu tentar digitar aqui, viu, gente? E Insta, estamos quase começando. E Insta é Joselito Rezende, certo? YouTube e Insta. E a gente também tem o nosso Pix, né? Deixa eu ver como é que eu consigo botar tudo isso aqui organizado. E o Pix. E o nosso Pix, que vai nos ajudar na nossa campanha para melhorar a nossa qualidade de aparelhos, instrumentos, tudo isso quem está necessitando nesse tempo é deixa eu colocar aqui, quando você vai entrando, IEVV, ITA, a gente pensa em ITA, SE, eventos, @gmail.com, Gmail. Eu ainda estou aprendendo essa coisa assim de internet e tudo mais, viu, gente? Então vai me perdoando aí. Deixa eu ver se eu consigo publicar. E agora deixa eu ver se eu consigo, fixar. Isso, pronto. Nosso YouTube e Insta é Joselito Rezende. E o Pix é IEVV ITA SE eventos @gmail.com. Então, isso aqui é importante para a gente, para que você saiba que nós temos já um YouTube que tem uma equipe, uma equipe. Humberto está lá nos ajudando. É o meu YouTube oficial. Nós estamos separando materiais lá, inclusive essas lives estão indo para lá, para que você possa assistir. Talvez você diga assim: pastor, eu queria assistir no YouTube com uma pausa, com uma qualidade de poder parar. Tem pessoas que pagam o YouTube, a gente pode colocar offline, a gente pega BR, muitas vezes a gente não tem sinal. Então lá no YouTube, Joselito Rezende, você vai ter essa condição de fazer isso, tá bom? Então nós já pensamos nisso para a sua comodidade, né? Comodidade. E também o nosso Insta particular,
que é o Joselito Rezende. Também está sendo replicado esse material para lá como colaborador, e também o nosso devocional do dia, tá? Você pode colecionar o devocional do dia. A nossa equipe, nosso time já está colocando lá, que é o devocional 2 de 43. Vai ficar fixo lá o 1 de 43, e hoje nós estamos colocando o 2 de 43. Você pode colecionar, você pode colocar lá, então você já vai saber que nós temos 43 lives durante esse tempo para podermos estabelecer uma base extraordinária para você poder colocar fé, para você estabelecer fé dentro de você. Bom dia a todos que estão chegando. Esse é um tempozinho inicial que a gente sempre dá, né, para que todo mundo possa chegar e compartilhar. E aqui é o Pix, né, ievv.ita.se.eventos@gmail.com. Esse Pix é porque é o seguinte: nós estamos em uma campanha digital para levantarmos 30 mil reais. Nós precisamos de 30 mil reais para comprarmos equipamentos. E eu não sabia que os equipamentos eram tão caro, né? Felipe, nós não estamos ainda ao vivo via YouTube. Nós estamos depois colocando lá, tá certo? Então, mais ou menos até o final do dia tá lá no YouTube esse material. Como tem outros materiais lá já separados, você pode procurar lá, tem materiais extraordinários, inclusive acerca de temas um tanto quanto complexos, né? Inclusive a nossa ideia de fazer esse canal do YouTube foi justamente para podermos tratar assuntos que não viessem a derrubar o canal da igreja, tá? Então a gente está lá tratando de alguns assuntos que em alguns momentos pode ser visto como algo que não é tão interessante para o YouTube, né? Então você que entende dessa linguagem, é interessante para os cristãos, mas talvez às vezes para o YouTube não é interessante. Então a gente está colocando lá. Então, para você que deseja aprender coisas que talvez a gente não tenha tanta liberdade hoje de falar em alguns lugares, nós estamos colocando lá no YouTube, tá bom? Então, hoje nós temos um tema extraordinário. O nosso tema é: seu lucro é visível. Seu lucro é visível. Veja, nós estamos tentando concatenar durante esses 43 dias uma construção. Ontem a gente colocou o seguinte: a vida piedosa, ela produz um efeito, né? A vida piedosa, ela produz um efeito. Então, o nosso nome foi A Piedade é Proveitosa. Então você pode procurar essa live de ontem, A Piedade é Proveitosa. Nós deixamos aqui uma confissão, né, que a vida cristã ela tem lucro. E hoje nós estamos vindo com justamente, deixa eu agora procurar aqui, gente. Nós estamos vindo com esse segundo tema. Agora nós já vamos colocar que esse lucro, ele é visível, tá bom? Esse lucro, ele é visível. A gente tem uma mania, né, de dar ouvidos a muitas pessoas que criticam determinadas coisas que vai fazer bem para a gente espiritualmente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje também. Então, seu lucro é visível. Deus quer que o seu lucro ele seja visível, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar. Eu queria pedir, né, nesse momento agora, que você pegasse esse aviãozinho que está aqui do lado, aqui é desse lado, e você pudesse multiplicar para o máximo de pessoas possíveis. É o que eu vou fazer agora, nesse momento. Você está me vendo fazendo isso. Eu estou pegando aqui o pessoal que está online e mandando para eles. Acabei de fazer isso agora, estou mandando para todo mundo. Por favor, eu vou dar 15 segundos para que você aqui do lado possa enviar para o máximo de pessoas possível, para a gente poder começar a nossa live, para podermos começar a ministrar o que Deus colocou no nosso coração. O tema de hoje é: seu lucro é visível.
é o pensamento, né? O número do pensamento, 2 de 43. Estamos numa jornada de 43 dias nessa quaresma de fé. Estamos em uma quaresma de fé e essa semana, cada semana nós vamos mudar o nosso jejum. Eu estou convocando você para jejuar acerca de pensar positivo e falar positivo. Você não pode permitir falar negativo, tá certo? Bom dia a todos. Eu quero orar nesse momento. Pai, nós estamos aqui nesse momento nos entregando nosso tempo, entregando nosso coração para podermos ouvir uma palavra que vai nos orientar, que vai nos ancorar. A tua palavra diz que a sua palavra é uma âncora para a nossa alma. E a nossa alma fica ancorada na sua palavra. Isso quer dizer que os nossos sentimentos não podem nos governar. O que vai nos governar são suas promessas, a fé e a razão nas suas promessas. Então nós cremos, nessa manhã nós estamos crendo nas suas promessas. E são promessas fortes, maravilhosas e extraordinárias. Nós já abrimos essa manhã abençoando, abrimos essa manhã já deixando esse dia consagrado ao Senhor. Passaremos esse dia meditando nesse versículo e aprendendo com o Senhor. A tua palavra é fonte, a tua palavra é alimento, a tua palavra nos sustenta. Sendo assim, eu abençoo cada um dos meus irmãos que está nos assistindo agora. Eu declaro a bênção do Senhor chegando até eles. Eu declaro um dia extraordinário em nome de Jesus. Gente, como eu falei para vocês, bom dia a todos que estão chegando aí. O pessoal está dando bom dia e o pessoal está já chegando aí. Que bênção, que bênção. Gente, seu lucro é visível. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4,15 que seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Ontem nós falamos que a vida piedosa vai trazer um lucro nessa vida e na de que há por vir. Repare só, nós ontem lemos o versículo que disse que a vida piedosa trará lucro, não só nessa vida, mas na que há de vir. Isso é muito importante a gente poder entender, porque a gente muitas vezes ouve pessoas falando, sim, Camila está pedindo para eu explicar um pouquinho como será o jejum, tá? Eu explico mais uma vez hoje. Então deixa eu explicar logo como é que vai ser o jejum, para depois entrar no ensino da palavra. Mais uma vez, o jejum, ele serve para muitas coisas. Ele serve principalmente para que você possa ficar mais sensível às verdades da palavra. Quando você abre um tempo de consagração, quando você abre um tempo de jejum, você está entrando em um nível de consagração em que você está mais sensível à voz do Espírito. Jesus, ele disse, quando jejuardes. Ele não disse se jejuardes. Ele disse quando jejuardes. Ou seja, já há uma expectativa em Jesus que nós jejuemos. Quando você olha, por exemplo, o próprio Jesus, que é a graça, o próprio Jesus, que ele é a graça andando aqui na terra, ele é a própria graça, a Bíblia diz que ele jejuou por 40 dias. Ele jejuou durante 40 dias e naquele tempo ele estava simplesmente demonstrando que se ele, que é Jesus, precisa jejuar, imagine nós. Só que Jesus jejua e ele sai debaixo do poder. Ele não muda as promessas de Deus, ele não muda o coração de Deus, ele sai debaixo do poder de Deus. Então, o jejum vai fazer com que o seu espírito fique mais forte, ou seja, o poder do Espírito Santo vai ter mais força dentro de você. Você se esvazia do mundo para se encher de Deus. Nós vemos também em Jeremias que o Senhor disse, quando ele falou,
A alegria do Senhor é a nossa força. Naquele dia ele proclamou um jejum de alegria. Então ele disse, olha, hoje nós vamos deixar toda a tristeza de lado e nós vamos só nos alegrarmos. Então, naquele dia ele estava dizendo, a gente vai jejuar a tristeza e nós vamos colocar no lugar da tristeza, nós vamos colocar alegria. Então o jejum não muda Deus, o jejum muda a gente, nos deixa mais sensíveis. Só que quando nós recebemos revelações da palavra, quando nós recebemos algo que é poderoso de Deus, muitas vezes isso fica bloqueado na mente. Isso a gente não consegue digerir, a gente não consegue receber e agarrar no espírito. Por quê? Porque aquilo muitas vezes é muito forte, muito grande. Imagine, nós estamos falando sobre progresso. Nós estamos falando ontem e hoje sobre uma vida de vitória. Uma vida que financeiramente, inclusive, você vai ser visto. Você vai ser abençoado. Em outras áreas também. Em áreas que você vai colocar a mão, você vai vencer. Aquela vitória vai chegar. Então, só que imagine, eu estou falando isso com uma pessoa que possa, desde criança, né, ou desde pequeno, tá vivendo uma vida de batalhas, uma vida de derrotas. Essa pessoa se converte e essa pessoa já entra dizendo assim, olha, eu nasci para ser derrotado, eu nasci para ser uma pessoa que que não dá certo em nada na vida. Então isso entra como uma verdade, isso entra como uma crença, como algo que toma a mente dela, uma fortaleza mental. E o jejum vai fazer com que você quebre essas fortalezas mentais. Porque imagine, como eu falei para você, uma pessoa que só apanhou na vida. Aí a gente chega e diz, olha, você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Aí a pessoa diz, tá, sou mais do que vitorioso. Nós temos uma tendência, e agora já entrando na lição de hoje, nós temos uma tendência a achar que essa vitória será uma vitória um dia lá no céu. E às vezes a gente vê algumas pregações e as pessoas vibrando, as pessoas se alegrando, quando a gente diz assim, olha, deixa eu lhe dizer algo, se hoje você está vivendo em uma casa em que o chão é batido, é um chão que está arrebentado, sabe? Mas um dia lá no céu, você vai pisar em chãos de ouro. Olha, se você hoje está vivendo uma vida desgraçada, destruída, uma vida que não presta para nada, mas não se preocupe, um dia lá no céu você vai ter uma vida de vitória. A Bíblia não fala isso. Ontem nós falamos sobre a vida piedosa, que a vida piedosa, ele explica no versículo, ele diz que a vida piedosa é como um exercício físico, em que você vai meditar na palavra e você vai praticar a palavra. O que é vida piedosa? É uma vida que você medita na palavra e pratica a palavra. Repito, você medita na palavra e pratica a palavra. Isso é uma vida piedosa. E ele disse, essa vida piedosa vai trazer lucro nessa vida e na de que há por vir. E hoje eu estou lendo para você que esse lucro será visível a todos. O seu progresso será visível a todos. Então, eu estou tentando explicar, e eu vou concatenar suas ideias durante 43 dias, que você não nasceu para dar errado. Eu vou tentar mostrar para você, e por isso que nós precisamos estar jejuados, porque durante 43 dias, e nós vamos finalizar na Páscoa, nós precisamos entender durante esses 43 dias, ensino sobre ensino, fundamento sobre fundamento, que nós viemos aqui na terra para sermos instruídos pela palavra e andarmos à altura da palavra. Quando Paulo escreve para Timóteo, na primeira carta a Timóteo 1, né? No capítulo 4, versículo 15, repito, seja diligente. Por que ele diz seja diligente?
No versículo anterior de ontem, ele diz, seja disciplinado. Porque nós vamos ter uma tendência a desistir no meio do caminho. Nós vamos ter uma tendência a ser confrontados pelo diabo. Porque não pense, irmão, que o diabo vai ver você num progresso. Não pense que o diabo vai ver você tomando decisões. Não pense que o diabo vai ver você dizendo, eu tomo a posição a partir de hoje de fazer isso, sabe? Vamos colocar na prática, fazer uma academia e tomar cuidado com a minha saúde. Tomar, sabe, ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, ser um pai melhor, ser um filho melhor, ser uma pessoa dizimista, ofertante na igreja, ser uma pessoa que vou frequentar os cultos, ser uma pessoa que vou fazer um estudo bíblico sério, verdadeiro. Todos os dias eu vou dedicar um tempo para um estudo bíblico, sabe? Não pense que você, tomando decisões como essa, o diabo vai ficar dizendo assim, meu Deus, parabéns, eu vou até ajudar ele, né? Meu Deus, olha, parabéns, que legal, eu vou até ajudar ele. Demônios, vamos lá, vamos ajudar, né, Joselito a cumprir essa missão. Não, a Bíblia diz, o próprio Paulo fala, que havia oposições contra ele, desde o momento que ele descobriu que ele era profeta, mestre e apóstolo. Então, ele começou a ter oposições. Algumas pessoas dizem assim, pastor, parece que depois que eu comecei a tomar uma decisão espiritual na minha vida, as coisas pioraram. As coisas começaram a piorar. Não foi isso que aconteceu. Me desculpe a sua experiência, mas deixa eu explicar agora descortinado e te ajudar. Na verdade, as coisas não pioraram, as coisas foram reveladas. A sua vida, aquilo que está acontecendo hoje, talvez, aquilo que você está percebendo como que alguma coisa que piorou depois que você se converteu, que você tomou uma decisão espiritual, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo de uma pessoa, chegou para mim, né? Uma filha na fé, ela disse, olha, no dia que foi dito que a gente iria assumir o pastoreio, as coisas começaram a ser pressionadas. Mas isso é real. É porque o diabo, ele não quer que você suba de patamar. Joyce Meyer diz algo poderoso. Para cada nível espiritual existem novos demônios. Mas também existe um novo nível de graça para você, porque minha graça te basta. Então o que é que acontece? A gente muitas vezes está olhando para o diabo e as suas ações e esquecendo de olhar para a graça do Senhor. Agora, deixa eu tentar explicar melhor esse argumento. Veja, imagine que você está num quarto escuro e você está batendo nas coisas porque você não está enxergando. Você está batendo no canto de algo, no canto de outro, no canto de outro, e você não está enxergando, você não está enxergando. Chega um dia a revelação da palavra, uma decisão espiritual sua, e você liga a luz. Na hora que você liga a luz, você começa a ver a bagunça do seu quarto. E essa bagunça começa a ser empoderada pelo diabo. O diabo começa a pegar aquilo dali, e fraquezas que estavam dentro de você, o diabo começa a utilizar. O diabo começa a usar isso contra você. Que maravilha, que poderoso, porque ali justamente é o momento da gente poder confrontar esses medos, confrontar essas dificuldades e poder avançar. E não desistir, não se acomodar. Algumas pessoas dizem, pastor, no dia que eu me converti, sabe, a minha mãe, o meu pai, que era, sabe, de outra religião, começou a me perseguir. Normal, isso vai acontecer mesmo. Não, é normal. Deixa eu dizer algo. É o seu testemunho. Pastor, o que é que eu faço? Só ore e dê testemunho. Não confronte, não brigue, não discuta, não responda. Não faça isso. O seu trabalho é apenas, somente uma coisa. Dar testemunho e amar. Amar e amar. Eu passei 2 anos e meio em casa, quando eu me converti, 2 anos e meio. Meu pai me perseguindo, sabe, não querendo que eu me tornasse uma pessoa evangélica, como assim posso falar, ou protestante. E hoje meu pai está na igreja, hoje meu pai está convertido, hoje meu pai, ele se entregou ao Senhor Jesus. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. É você que tem que estar numa posição de resistir ao diabo.
A outra coisa que eu queria falar para você, talvez você possa entender melhor, quando nós assumimos uma posição espiritual, observe o que Paulo falou. Paulo disse assim, preste atenção no que eu estou lhe dizendo agora. Paulo disse, porque eu sou mestre, profeta, o diabo, ele está vindo contra mim. O diabo está se manifestando contra mim. Então, o que é que acontece? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, eu tinha duas opções. Presta atenção nisso. Eu tinha duas opções. Eu tinha uma opção de ficar vivendo a vida enganado pelo diabo, presta atenção nisso, amarrado pelo diabo, achando que estava tudo certo, tudo bem, vivendo uma vida vazia, vivendo uma vida que não tinha propósito, uma vida sem ser descortinada, uma vida como um rebanho indo para o matadouro, como diz a palavra do Senhor. Ou eu poderia assumir uma vida de propósito, uma vida com propósito, uma vida cheia do propósito do Senhor. No momento que o Senhor se encontra com Paulo no caminho de Damasco, e depois Ananias vem, impõe as mãos na cabeça dele, as vistas dele se abrem, é proposto para ele uma verdade, um propósito de vida. Paulo passa 14 anos se preparando para aquela verdade, tendo encontros com Jesus, tendo experiências com Jesus de forma sobrenatural. Isso está disponível para mim e para você. E naquele momento, o que é que acontece? Simplesmente ele começa a ter oposição do diabo. Então a pergunta que eu faço a você é: você prefere viver uma vida enganada pelo diabo, presa nos vícios, achando que é livre, e caminhando para uma vida vazia, caminhando para uma vida sem você fazer com que os seus dias eles sejam da forma que Deus projetou para você? Ou você prefere viver uma vida com propósito, uma vida cheia de propósito, ao ponto que quando você chegar no final dos seus dias, seja como a Bíblia promete, em que você esteja farto de dias e dizendo: eu cumpri todos os planos e projetos de Deus nessa vida. Então, irmãos, quando nós estamos nessa caminhada, o Senhor tem uma coisa para a gente chamada visão. Quando nós assumimos essa visão, o Senhor envia provisão. Então, provisão é algo que vai ser para abençoar a sua vida. Inclusive, quando a Bíblia vai falar sobre provisão, sobre prosperidade, a Bíblia vai falar que prosperidade é uma palavra no grego que quer dizer condições suficientes para uma jornada. Olha que coisa linda. Prosperar, biblicamente, ou ser próspero, biblicamente, é você ter condições financeiras para uma jornada. Eu vou dar só um exemplo para vocês poderem entender. Se hoje eu recebesse no meu ministério 3 milhões de reais, eu estava fazendo uma conta um dia desse. Se eu recebesse 3 milhões de reais, seria nesse momento suficiente para eu poder colocar em prática alguns projetos. Por exemplo, o projeto da nossa escola com princípios aqui em Itabaiana, que nós já temos o projeto financeiro todo pronto, né? Nosso irmão Fred está aí, nosso irmão Fabiano está aí, e ele sabe que o projeto lá, né, contaria com vários profissionais, com várias pessoas que tem que ter salário, tem que ter um monte de coisa. Só esse projeto custaria cerca de 1.900.000 reais. Então, eu pergunto, o que seria provisão para mim hoje? 3 milhões de reais. Seriam 3 milhões de reais. Talvez alguém pode dizer, absurdo e tal, essa coisa toda. Meu irmão, esse tipo de gente são pessoas hipócritas. São pessoas hipócritas, tá bom? Ninguém está falando aqui que a gente pegaria esse dinheiro para se aparecer, para esnobar, para achar que é melhor do que alguém, como pessoas que pegam um dinheiro como esse para
sabe, comprar alguma coisa tão cara e ficar mostrando que é melhor do que outra pessoa. Não. Por isso que eu gosto muito de uma frase que o pastor Humberto fala: é melhor na minha mão. Sabe, querido, é melhor na sua mão. E Deus, ele quer que você progrida financeiramente. Deus quer que você progrida também naquilo que você está fazendo, em vitórias, concurso público, dentro, dentro de concurso público, dentro do trabalho que você está exercendo, dentro dos seus sonhos, dentro da execução dos seus projetos, de empreender, de querer fazer uma startup, de querer, sabe, sei lá, tanta coisa você pode estar desejando nesse momento. Deus, ele está afim que você avance. É isso aí, você tem que avançar. E tem pessoas que vão querer pregar a coisa mais ou menos assim. Deixa eu tentar explicar para você. Olha, querido, se não for da vontade de Deus de você prosperar, se não for da vontade de Deus de você avançar, nós temos que respeitar a vontade de Deus. Mas esse é um argumento que inicialmente parece ser honroso, esse argumento parece ser respeitoso e é carregado de uma falsa humildade. Porque, veja bem, se eu não tenho dúvida mais no que Deus quer, porque se você pega o versículo de ontem e você pega o versículo de hoje, e eu já estou deixando a deixa, vai lá assistir a live de ontem, e o versículo de hoje de 1 Timóteo 4,15, que diz que o seu progresso será visto por todos. Eu estou falando de Novo Testamento. Meu irmão, pelo amor de Deus, espera aí. Deus já está mostrando a sua vontade. Você não tem que ter dúvida na vontade de Deus quando ela já está escrita. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, eu tenho dúvidas, escute só, preste atenção no que eu estou lhe dizendo agora, por favor, e me entenda. Vamos supor que eu vou comprar um carro e tem duas cores lá, sei lá, preta e branca. Aí eu digo, meu Deus, eu achei tão bonito a cor preta, achei tão bonita a cor branca. Pai, qual eu devo comprar? Isso não vai estar na Bíblia. Não vai estar escrito na Bíblia: quando for comprar um carro, comprarás um carro branco. Isso não está escrito na Bíblia. Aí sim, irmão, você tem dúvida acerca da vontade de Deus. Aquilo que não está escrito na Bíblia, você tem dúvida. Mas seu progresso, seu avanço, sua vitória, sua prosperidade é bíblico. É bíblico, irmão. Eu estava lendo um livro um dia desse. Olha só como isso é muito interessante. Eu estava lendo um livro um dia desse. Nós estávamos viajando em férias, eu e minha família, e Dani abriu o banheiro, né? Minha esposa abriu o banheiro, e eu estava no chão chorando, no chuveiro, chorando. Aquele livro estava me quebrando pela emenda, aquele livro estava mexendo comigo, ao ponto que eu comecei a viajar no banho, naquele livro, e quando eu menos me deparei, eu estava ajoelhado no chuveiro, chorando. Esse livro, vamos colocar assim, 80% desse livro, extraordinário. Mas teve 20% ali daquele livro que ele dizia assim, que se você receber uma doença, essa doença pode ser da vontade do Senhor. Se você receber a pobreza, essa pobreza pode ser da vontade do Senhor. Entenda, entrou nesse assunto no livro de um jeito que eu disse, eu não entendi, foi nada. Eu descartei esses 20% e fiquei com os 80%. E desses 80%, inclusive, fiz até uma pregação. Sabe, eu não posso duvidar que Deus quer a cura para mim, só porque eu estou com uma seta de enfermidade em mim. Quem colocou essa seta de enfermidade? Duas possibilidades: a própria decadência do corpo humano depois do que aconteceu com Adão, ou uma seta do diabo, porque existem espíritos de enfermidade. Está escrito na Bíblia, está, que Deus curaria a gente de toda doença e enfermidade. Então ele distingue doença de enfermidade. Ele distingue doença de enfermidade. Então, em nenhum momento diz ali
que Jesus ele veio para botar a doença. A Bíblia diz que Jesus veio para tirar toda a doença e a opressão do diabo. Ou seja, a doença é uma opressão do diabo. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. Eu não posso ter dúvida no que está escrito na Bíblia. E tem pessoas que querem chegar para a gente e ensinar, e são pessoas maravilhosas. Às vezes um cantor que tem uma música muito linda, mas na hora que pega o microfone para doutrinar a igreja, doutrina tudo errado. Você tem que ter cuidado com isso. Às vezes uma pessoa que teve um testemunho, sei lá, um famoso, uma pessoa muito famosa, essa pessoa ela se converte, ela é uma neófita, e ela tem ali um testemunho extraordinário, ela tem um testemunho poderosíssimo, e você diz, meu Deus, eu vou ouvir o testemunho, eu mesmo ouço, eu mesmo escuto, irmão, e ali ela tem aquele testemunho, mas ela não tem profundidade na palavra, ela não é uma doutrinadora da palavra, e ela começa a doutrinar, e sai doutrinando cada loucura de Torá, meu irmão. E eu vejo cantores gospels, eu vejo, nada contra, tá bom, minha gente? Pelo amor de Deus, não estou aqui abrindo caça aos cantores gospel, não, por favor. O que eu estou dizendo é que às vezes uma pessoa faz uma música, não tem profundidade na doutrina, no ensino da palavra, tá certo? E essa pessoa, ela é uma pessoa que está ali dizendo o seguinte, olha, agora eu vou doutrinar a igreja. E ela não tem profundidade. Às vezes uma pessoa, porque ela tem uma influência, a música dá influência. Às vezes uma pessoa, um famoso se converte, tem um testemunho, e desse testemunho ele quer botar um monte de doutrina. Às vezes, querido, a pessoa, ela tem uma visão bíblica e doutrinária. Ela tem uma pregação engraçada, ela tem uma pregação extraordinária, ela tem uma pregação que envolve. E no meio dessa pregação, ela coloca uma doutrina na igreja. E eu vejo muitas vezes essa doutrina de que você veio para sofrer, a vontade de Deus pode ser para que você sofra, a vontade do Senhor pode ser para que você se arrebente nessa vida, mas um dia no futuro, um dia lá no futuro, lá bem no futuro, você vai ter uma vida boa, porque você vai estar com o Senhor. Isso não é bíblico. A Bíblia ensina que se você tiver uma vida piedosa, que a vida piedosa é essa, meditar, praticar, meditar, praticar, meditar, praticar, você vai ter lucro nessa vida e na próxima. E hoje, eu ainda tenho mais 20 minutos, eu quero tratar mais um pouco sobre isso. E agora sim, entrando no que está escrito aqui, seja diligente, ou seja, é você que tem que ser diligente nestas coisas, dedique-se, diligente, dedique-se, diligente, dedique-se. Então isso não é para um crente que vai ficar de braço cruzado, sabe? Vai ficar lá com o braço cruzado, sem fazer nada, dizendo, é a graça do Senhor, é a graça do Senhor. Queridos, a graça do Senhor entra quando você já fez tudo o que podia. Consegue entender a diferença? Tem pessoas que já vai para uma posição de procrastinação e para uma visão de preguiça e de comodismo. Aí diz, se for da vontade do Senhor, se for da vontade do Senhor, não. Você faz tudo o que você pode, você faz tudo o que você é da sua mão. Lembre, nós somos cooperadores, colaboradores de Cristo. Cooperador, você quer ter um cooperador do seu lado, que você carrega uma mesa, na hora que você vai carregar uma mesa, o outro fica lá parado. Não, irmão. Cooperador é o seguinte, Jesus faz a parte dele e a gente a nossa. Nem que a nossa seja 0,0000001%. Mas ele está dizendo, eu quero pegar o grão de mostarda da sua fé, um pouco da sua fé, pelo menos. Eu quero que você entre com algo. Eu quero que você faça a sua parte. Espera aí, se a sua parte é se acordar cedo, estudar uma palavra, ir para uma academia, melhorar o seu desempenho no trabalho, fazer um curso de preparação, se o seu trabalho é não falar negativo, se o seu trabalho é estudar a palavra, botar no seu coração, isso aí é os anjos, são os anjos, é Jesus que vai fazer por você? Não, irmão, é você que vai fazer. É você que vai fazer. É você que vai fazer isso, irmão. E eu quero já dizer para vocês, sabe? Comecei ontem a live. Nós estávamos com a quantidade de pessoas no ao vivo
Hoje nós já dobramos. Eu quero agradecer o número de pessoas que está nesse momento nos assistindo. Você está dedicando esse tempo ao Senhor para você poder crescer e avançar. Eu quero agradecer de verdade você que está comigo agora na live. Eu estou muito feliz com isso. Muito obrigado pela sua audiência. Sabe, deixa eu falar algo para você. Eu quero te dizer o seguinte. Jesus, ele quer que você seja diligente e dedique-se inteiramente a elas, essas coisas da palavra. É Paulo, o que é que está acontecendo aqui? Um espírito de medo. Vamos começar do começo aqui. Medo é um espírito. Porque Paulo diz, Timóteo, não foi esse espírito que nós te demos pela imposição de mãos. Olha, então a imposição de mãos passa um espírito. Ele está dizendo que o medo é um espírito. E sabe, eu já estive muitas vezes debaixo desse espírito de medo. E é um espírito mesmo, irmão. Deixa a gente abobalhado, deixa a gente igual uma criança, deixa a gente azoado. O espírito de medo várias vezes já tentou me tomar, essa opressão maligna. Ele disse, nós te demos, sabe, pela imposição de mãos, o espírito de ousadia e de moderação, ou de poder e moderação, depende da sua tradução. Nesse momento, querido, deixa eu dizer algo para você. O que é que está acontecendo? Ele está escrevendo para Timóteo. Ele está escrevendo para Timóteo como ele arrancar esse espírito de medo, como ele governar uma região que era considerada a maior igreja da região. Só que Paulo estava preso, Timóteo estava vendo o seu líder espiritual preso, indo para a morte. Timóteo estava vendo irmãos indo para o massacre, sendo massacrados. Então, nesse momento, Timóteo está começando a ter medo das coisas que estão acontecendo. E Paulo diz, para com isso agora. Para com isso agora. Eu quero que você pare com isso nesse momento. E eu quero que você comece a prestar atenção no que eu vou lhe ensinar. E Paulo começa a ensinar um monte de coisa. Aí ele diz, mediante esses ensinos, eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você seja diligente e se dedique inteiramente. Pronto. Qual é a sua parte? Você que está me ouvindo agora e que você que vai me ouvir no review. É somente se dedicar. E ele diz, para que todos vejam o seu progresso. O Senhor disse que nós plantamos e regamos, mas quem dá o crescimento é Ele. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Negar que você vai ter progressos e as pessoas vão ver, isso é real. E desculpe, isso é uma tolice, porque o progresso é algo que vai ser visto. Eu gosto muito de dar o exemplo do pessoal da Herbalife, né? O pessoal da Herbalife tem um marketing interessante. Eu não sei se ainda é usado, mas há algum tempo atrás era muito usado essa estratégia da Herbalife. Eu não sei ainda se é usado, me desculpe pessoal da Herbalife, se ainda é. Já consumi muitos produtos da Herbalife, muito bons por sinal. Mas era assim, o pessoal usava os produtos, sei lá, a pessoa tinha 90 quilos, 100 quilos, 110 quilos, não sei. E aí a pessoa acabava emagrecendo 20 quilos. Aí a pessoa botava um bottom, perdi 20 quilos, ou emagreci 20 quilos, me pergunte como. As pessoas viam o progresso daquelas pessoas emagrecendo. As pessoas viam o progresso daquela pessoa diminuindo de peso. E as pessoas ficavam curiosas. Como é que você conseguiu perder 20 quilos? Como é que você conseguiu perder 15 quilos, 30 quilos? Aí ele botava assim, perdi 30 quilos, me pergunte como, e o sinalzinho da Herbalife. Jesus, ele tem essa mesma ideia. Deus tem essa mesma ideia. Seja diligente na palavra, seja dedicado à palavra. Meu irmão, se você for diligente na palavra, dedicado à palavra, você vai ter um progresso. As pessoas vão perguntar para você, meu irmão, como é que você conseguiu isso? Meu irmão, como é que você conseguiu chegar nesse nível? Meu irmão, como é que você conseguiu ser abençoado assim?
Meu irmão, como foi que você estava aqui e chegou aqui? Como foi que aconteceu isso? Aí é quando você responde: foi Deus. E você se torna o maior marketing de Deus. Sabe, queridos, eu não estou dizendo aqui para você forçar um testemunho. Eu não estou dizendo aqui para você forçar, sabe? Tem pessoas que às vezes quer fazer como Ananias e Safira, né? Quer ver outras pessoas já fazendo uma coisa e já quer inventar algo, ou já quer mentir, ou já quer criar uma situação para se destacar. Não, não é sobre isso. Às vezes um crescimento seu pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes 1 ano. Eu mesmo, querido, deixa eu falar algo para você compartilhar. Eu tenho 9 minutos. Mas eu mesmo, pelas minhas imaturidades, certo? Quem me conhece aí das antigas pode lembrar de algumas coisas. Pelas minhas próprias imaturidades, sabe? Muitas vezes as pessoas viam em mim uma pessoa que talvez não tivesse condições de estar no chamado e no ministério. Talvez porque eu era uma pessoa muito explosiva, eu era uma pessoa muito arrogante, talvez uma pessoa muito grossa, talvez uma pessoa que estava querendo chegar rápido demais em algumas coisas, talvez tantas coisas eu demonstrava ser. E muitas pessoas, escute só, vieram para me ajudar. E eu coloco, por exemplo, o nome dessa uma pessoa aqui que me ajudou muito. Eu tenho pessoas que eu posso aqui honrar nessa live. Eu posso colocar Beto de Teresa, pastor Beto de Teresa. Eu posso colocar o apóstolo Delry, pastor Eli. Eu posso colocar homens, mulheres, né? Vânia Nascimento, pastor Raimundo, pastor Fábio, Cássia. Pessoas que me ajudaram, sabe, a crescer, a ser podado, a ser tratado. Então, eu posso chegar para dizer para vocês que pessoas chegaram, presta atenção no que eu vou dizer para você, chegaram para me ajudar no momento de infantilidade, em um momento de carnalidade, em um momento de que eu não estava com uma visão clara para chegar naquilo que eu tinha. Mas eu tive muita coisa, mas muitas pessoas que me criticavam, muitas pessoas que olhavam para mim e no lugar de me ajudar, orar por mim, de entender que eu tinha um desejo sério e sincero no coração, eu tive muitas pessoas para duvidar do meu crescimento, para duvidar daquilo que o Senhor estava dizendo que um dia eu seria. E aí eu falo como Paulo agora também. Não digo eu ter chegado. Estamos correndo a carreira. E graças a Deus, não quero chegar logo não. Eu quero que demore bastante, tá certo? Quero que demore bastante. Eu estou curtindo a jornada, tá certo? Então, eu vi muitas pessoas me apedrejando, falando, me sentenciando. E sabe, irmãos, às vezes a gente se sente como um boi que é ferrado, né? Não sei se você já viu um boi, né, quando ele é ferrado. Eu já vi o boi sendo ferrado, inclusive, várias vezes, né? Você esquenta ali uma chapa que tem um cabo de ferro, na cabeça ali tem uma logomarca de um nome de alguém, sei lá, se fosse meus bois, né? JR, né? Então, você esquenta na brasa. Quando aquilo está bem vermelho, você enfia na carne ali do boi. O boi ele dá um pulo, né, de dor, mas ele fica ferrado ali o tempo todo. É como se fosse a placa do boi, né? O carro tem uma placa, o boi ali tem aquela marca ali.
Quando nós estamos na nossa infantilidade, no nosso não crescimento, as pessoas elas têm uma tendência a nos ferrar, né? A nos colocar uma marca, e isso daí não é a vontade do Senhor. Mas hoje, irmãos, é inegável, e isso eu posso falar sem uma falsa humildade, é inegável o crescimento que o Senhor me fez desfrutar, e a diligência e a dedicação que eu tive para cooperar com Ele. E eu vejo pessoas como essas olhando para mim, talvez elas nem sabem que na época eu tomei conhecimento de comentários que essas pessoas fizeram. Sabe, essas pessoas chegam para mim hoje e me elogiam, graças a Deus. Essas pessoas chegam para mim e essas pessoas chegam e dizem coisas boas sobre mim. Mas isso é porque está se cumprindo o seguinte: Joselito, ele foi diligente e dedicado. O Senhor deu crescimento. E o progresso foi visto por todos. Sabe, você progredir, irmão, é vontade do Senhor. Você ficar estagnado, essa é a vontade do diabo. E eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você algo. O pessoal está colocando aqui algumas coisas, né? O diferencial foi suas renúncias e obediência, pastor. Você viu o seu potencial e acreditou no plano do Senhor. Isso é verdade. Então, queridos, essa é a realidade. Mas eu quero falar, porque eu estou botando esse versículo, já chegando nos 3 minutos finais para poder orar. Por que eu estou colocando esse versículo na questão de fé? Porque a fé é a certeza daquilo que se espera. Você não pode acreditar, que o nível que você está hoje, que os impedimentos que você está vivendo hoje, que as pressões que você está provando hoje é a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus é que você progrida. E Deus, ele tem um caminho, a palavra dele. Esteja conosco durante esses 43 dias. A partir de amanhã, 41. Né? Então, hoje nós estamos no segundo dia. Os 2 estudos estão lá no nosso Instagram. E eu convido você para que você possa estar conosco. Você possa estar crescendo conosco. Uma coisa que eu queria que entrasse na sua mente hoje é: o Senhor quer que eu progrida. Pastor, mas eu não sei como. É por isso que nós vamos ter 43 dias. Mas se eu puder destravar sua mente e seu espírito hoje, Deus quer que você progrida, e Deus quer que as pessoas vejam o seu progresso. Mais uma vez eu quero dizer para vocês que o nosso YouTube e o nosso Insta é Joselito Rezende. Joselito Rezende. Você vai ter daqui a pouco, os meninos vão estar colocando lá no nosso YouTube também esse conteúdo. Vai ficar salvo no Instagram da igreja, no Instagram Joselito Rezende como colaborador. Vai subir para o YouTube, para o Joselito Rezende. E se você sentir no coração de nos abençoar, né, com qualquer quantia, nós estamos precisando levantar 30 mil reais para comprar de equipamentos. E o nosso Pix é ievviteseeventos@gmail.com. Tá certo? Eu vou colocar na descrição do nosso vídeo e eu convido você a nos ajudar a ser um patrocinador desse chamado. E eu sei que você vai estar sendo abundantemente abençoado. Nós temos hoje uma confissão maravilhosa. Eu vou ler aqui primeiro, como eu sempre faço, né, essa confissão. Eu vou ler aqui essa confissão primeiro e eu vou pedir para que você repita, e no final nós vamos pedir para que você, quando essa live estiver salva, você colocar embaixo a palavra que é, né, a chamada para ação, tá certo? Então a confissão é: estudarei as promessas de Deus e me entregarei a elas de modo que todos possam ver que eu sou uma nova criatura. Ok? Então vamos lá?
Repita assim comigo: estudarei as promessas de Deus e me entregarei a elas, de modo que todos possam ver que eu sou uma nova criatura. Eu queria que você colocasse aqui embaixo, né? Assim que a gente liberasse para vocês, eu queria que você colocasse o seguinte: dedicação mais diligência é igual a progresso. Dedicação mais diligência é igual a progresso. Dedicação mais diligência é igual a progresso. Então, meu irmão, vamos nos dedicar à palavra. Então, nossa fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você se dedica, você é diligente. Isso mesmo, Helena, muito obrigado. Inclusive, peguei de você, viu? Você estava na live colocando, eu disse, eu vou usar isso aí como a nossa chamada para ação. Então, se dedicar, ser diligente, nós vamos ter progresso. Eu quero orar por você, eu quero declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor e um dia maravilhoso. Senhor, nós queremos te agradecer, porque nós aprendemos hoje que a vontade do Senhor é que a gente venha progredir. Não é vontade do Senhor ficarmos parados, estagnados, não. O Senhor quer que a gente venha a avançar. Sendo assim, Senhor, eu lavo minha mente, eu lavo a minha consciência e eu esqueço tudo que eu estou vendo agora na minha frente. Eu posso estar em uma casa que não é a casa que é dos meus sonhos, andando em um carro que não é o carro dos meus sonhos. Eu posso estar vivendo uma vida financeira muito limitada e assim não é a vontade que está no meu coração. Mas eu paro de olhar para isso e eu começo a olhar para as suas promessas. E a partir de hoje eu começo a me dedicar e ser diligente às suas promessas e confessar. E logo, logo, o progresso será visto na minha vida, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu declaro um dia de progresso, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Que Deus possa resplandecer, fazer vocês resplandecerem nesse dia. Essa é a minha vontade. Esse foi o segundo pensamento de 43. Que nós possamos avançar nesses dias e aprender cada vez mais. Deus abençoe vocês. Espero que tenha sido uma bênção em nome de Jesus. Um beijo.